Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu esses dias estava ouvindo uma discussão, acho que era num podcast ou enfim em outro lugar, não lembro ao certo, e eu lembro que houve uma pergunta que era: você acha que hoje em dia é mais fácil enriquecer do que era antigamente? E antigamente a gente pode pensar há 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30, 40, 50 anos atrás, enfim. E daí eles começaram a conversar e discorrer a respeito da pergunta. Se era mais fácil ficar rico hoje em dia do que antigamente. E aí eu comecei a refletir sobre o assunto e achei uma pergunta interessante. Se era mais fácil ou não. E eu pensei, que métrica seria a melhor para eu chegar a essa conclusão? Que métrica que eu vou usar para entender se é mais fácil enriquecer hoje em dia ou antigamente? E aí a métrica que veio na minha cabeça na hora foi PIB per capita. Então nós sabemos que, por exemplo, Suíça tem um PIB per capita muito maior do que o Congo. Sabemos que Estados Unidos tem um PIB per capita muito maior do que Moçambique. E sabemos também que você fazendo a mesma atividade na Suíça, você ganha muito mais do que você ganha no Congo. Então você, por exemplo, vai varrer o chão no Congo, talvez você ganhe R$ 500. Você vai varrer o chão na Suíça com a mesma carga horária, talvez você ganhe R$ 14.000 para fazer, vamos dizer, a mesma atividade, o mesmo trabalho. Você vai trabalhar no McDonald's em Moçambique, ou nem precisa ser em Moçambique, pode ser aqui no Brasil, você vai ganhar aí R$ 1.400. Agora você vai montar hambúrgueres no McDonald's nos Estados Unidos, você vai ganhar R$ 14.000 por mês, ou seja, aí 10 vezes mais, muitas vezes, para fazer a mesma atividade com a mesma carga horária. Então eu acho que está claro, e pelo menos aí para 99% das pessoas vão concordar, que é mais fácil você enriquecer nos Estados Unidos ou na Suíça do que é você enriquecer no Congo ou em Moçambique ou então no Brasil até. Logo, o PIB per capita me parece ser uma métrica que faz muito sentido. Por quê? Se um país tem um PIB per capita de US$ 50.000 por ano e outro tem um PIB per capita de US$ 5.000 por ano, ou seja, a média de um país ganha US$ 50.000 por ano, os cidadãos de outro país, em média, ganham US$ 5.000 por ano, isso quer dizer que provavelmente é mais fácil você enriquecer no país onde o PIB per capita médio é mais alto do que no país onde o PIB per capita médio é mais baixo. Você vai acabar tendo uma remuneração muito melhor pelo seu trabalho em um país onde o PIB per capita médio é mais alto. É um indicador que vai nos mostrar a facilidade de enriquecer. Então, eu quero ver alguns gráficos com vocês do PIB per capita em determinados países ao longo do tempo, para entender se esses países, se a população desses países está ficando mais rica ou não, e se também está ficando mais fácil enriquecer ou não. Então nós vemos, por exemplo, que na Colômbia as pessoas vêm ficando mais ricas ao longo do tempo. Então nós temos aqui uma queda em 2020, que logo depois já foi ultrapassada. Temos aqui também na década de 90 na Colômbia, um período aqui entre 97 até 2004, onde a economia ficou mais de lado, mais parada. Então nós podemos ver aí 7 anos em que a economia fica mais estagnada. Temos aqui outro período também entre 81 até 85, 86, aí, então uns 4 anos, 5 anos, onde a economia da Colômbia ficou mais de lado, foi um momento mais difícil para o país. E olhando o resto da história do PIB per capita do país desde a década de 60, podemos ver que quase todos os anos esse país vem ficando mais rico. Isso é um dado importante até, pessoal, para você entender a lógica de gerações diferentes. Eu estava vendo uma outra conversa também, isso já faz um bom tempo, falando como as pessoas que
pegaram ali a crise de 1929, ou seja, entraram no mercado de trabalho ali no final da década de 20 nos Estados Unidos e também em outros países, quando houve a Grande Depressão, essas pessoas têm uma visão mais pessimista sobre o mundo, porque elas entraram no mercado de trabalho justamente num momento muito difícil, onde era muito difícil conseguir emprego, era muito difícil fazer com que uma empresa crescesse, era muito difícil conseguir um aumento salarial, conseguir ser promovido. Ou seja, são pessoas com uma visão mais conservadora, digamos assim, uma visão muito mais pessimista a respeito da economia, a respeito do mundo e por aí vai. Enquanto pessoas que pegaram períodos de bonança, então que entraram provavelmente no mercado de trabalho em momentos de forte crescimento econômico de uma economia, seja Estados Unidos ou outras economias, as pessoas vão ter uma visão mais positiva do mundo, uma visão que as coisas são mais fáceis, que é mais fácil você conseguir um emprego, que é mais fácil você conseguir uma promoção, que é mais fácil você conseguir um aumento salarial, porque pegam um momento onde o vento está a favor e outras pessoas acabam pegando momentos onde o vento está contra. Então, a visão de mundo de gerações diferentes, e aí gerações nós podemos pegar aí de 5 em 5 anos, 10 em 10 anos, não a definição padrão, mas uma definição que eu estou meio que inventando de acordo com os períodos de bonança e os períodos mais complicados da economia, onde quem entra no mercado de trabalho nos períodos de bonança, digamos assim, tende a ter uma visão muito mais positiva sobre tudo, e quem entra no mercado de trabalho nos períodos mais complicados, de queda econômica e assim por diante, tende a ter uma visão de mundo um pouco mais pessimista, muitas vezes bem mais pessimista. E tem até estudos mostrando isso, que pessoas, dependendo da época que nasceram, ou do ambiente que nasceram, né? Então, claro, também tem o ambiente, mas quando nós olhamos em escala macro, aí nós podemos ver que, de acordo com a economia de cada período, você vai ter ali pessoas entre uma faixa de idade muito mais pessimistas, pessoas entre uma faixa de idade com um pensamento muito mais positivo. Justamente porque, generalizando para aquele grupo específico, da idade X até a idade Y, tudo foi muito mais fácil, e da idade A até a idade B, tudo acabou sendo muito mais difícil. Então, muito bem, vemos aqui então o PIB per capita da Colômbia. Vou trazer outros países agora para nós compararmos. Nesse gráfico nós temos a Argentina, e aí já é um cenário diferente da Colômbia. Então podemos ver que entre 61 e 63 houve uma queda, aí houve uma alta razoável aqui, mas entre 74 e basicamente aqui 90 é um país estagnado, um país onde as pessoas foram empobrecendo ao longo do tempo. Aí houve aqui uma alta razoável, então entre 90 e 98 houve um período já bem mais positivo para quem abre uma empresa, para quem está no mercado de trabalho, assim por diante. Entre 98 e 2002 aqui, 2003, já processo também complicado. E para quem chega à vida adulta, que entre 2002 e 2011, aí você tem um processo muito acelerado. Então pessoas aí que vão ter uma visão muito mais otimista, que vão mais facilmente ter conseguido gerar um patrimônio, ter tido empregos melhores, ter pego um momento onde tudo crescia na economia, né? E aqui entre 2011 e até os dias atuais, 2022, ou seja, aqui só tem até 2022, né? Não tem que pegar os dados aqui de 2023 também, pelo menos. Mas enfim, entre aqui 2011 e 2022, então a gente está falando aí de 11 anos pelo menos, é uma economia que vem diminuindo, onde as pessoas vão ficando cada vez mais pobres ao longo do tempo, onde empresas vão fechando, onde empresas vão cortando o número de funcionários, onde os salários vão ficando estagnados, vão diminuindo, né? Porque eles muitas vezes nem chegam a ser reajustados pela inflação direito. É interessante ver essas mudanças, porque eu tenho certeza que a geração que pega, por exemplo, aqui entre 63 e 74, tem uma visão de mundo. A geração que pega aqui entre 74 e 90 tem outra visão de mundo. Quem pega entre 90 e 98 tem outra visão de mundo. Quem pega entre 98 e aqui 2000 e 2003 tem outra visão de mundo. Quem pega entre 2000 e 2003 e 2011 vai ter outra visão de mundo. E quem pega entre 2011 e 2022 vai ter outra visão de mundo. Ou seja, visões mais pessimistas e visões mais positivas a respeito de
como a economia, o país, o futuro funciona e vai funcionar. E aí, pessoal, a pergunta que fica é mais fácil ganhar dinheiro hoje, enriquecer hoje, ou era mais fácil enriquecer antigamente? E o que eu digo é o seguinte, que era mais fácil enriquecer aqui na década de 70 do que na década de 80 na Argentina. Era mais fácil enriquecer na década de 90, início da década de 90, do que no final da década de 90 na Argentina. E era mais fácil enriquecer nos anos 2000 aqui até 2011 na Argentina, do que é mais fácil enriquecer entre os anos 2011 e 2022. Então, se me perguntarem assim, Marcos, é mais fácil enriquecer hoje em 2022 ou em 1990? Eu vou dizer, é mais fácil enriquecer hoje. Agora, se me perguntarem, Marcos, é mais fácil enriquecer hoje ou enriquecer em 2010, 2011? Eu vou dizer, era mais fácil enriquecer em 2010, em 2011. Então, depende muito de para onde você está olhando. Marcos, era mais fácil enriquecer em 1960 ou em 1974? Em 1974 era mais fácil enriquecer do que 1960. Agora, era mais fácil enriquecer em 1990 ou era mais fácil enriquecer em 1974, 75, 76? Era mais fácil enriquecer em 1974, 75, 76 do que era enriquecer em 1990. 1990, 1989, 1991. Ou seja, não é algo linear. Existem períodos de maior bonança, onde as coisas são mais fáceis, e existem períodos onde as coisas são mais difíceis, períodos de decrescimento econômico em vários países. Tem outros países que não, você vai olhar o gráfico do PIB per capita e praticamente todos os anos o PIB per capita aumenta. Tem ali períodos, às vezes, de 1, 2, 3 anos, pequenos períodos onde há uma pequena queda, mas generalizando, esse PIB per capita praticamente só aumenta. Que é, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, onde quase que todos os anos o PIB per capita aumenta. E nós temos aqui pequenas quedas, né? Então, que duram ali 3, 4 anos, onde há sim uma diminuição no PIB per capita e depois ele já volta a aumentar. Então, aqui em 2007, então, houve uma queda de 2008, 2009, aí ele já volta a aumentar em 2010, 2011 e 2012 ele já está ultrapassando as máximas do PIB per capita. Ou seja, os Estados Unidos tem essas quedas ao longo aí das últimas décadas, dos últimos 50, 60 anos, onde a economia americana sim sofre, mas ela sofre ali por 1, 2, 3, 4 anos, 5 anos no máximo, que a gente fala ali de 2008, mas geralmente ali são 2, 3 anos, onde a economia sim acaba ficando mais difícil, mas logo depois ela já inicia um processo de alta novamente, de forma que uma geração está ficando mais rica que a outra, que está ficando mais rica que a outra, que está ficando mais rico que a outra. Então, você acaba gerando um país onde as pessoas têm uma visão mais positiva a respeito do futuro, porque de 10 em 10 anos o país está ficando cada vez mais rico. O país hoje é mais rico do que era 5 anos atrás, que era mais rico do que era 10 anos atrás, que era mais rico do que era 15 anos atrás e assim por diante. Ou seja, tem essa visão de progresso, de desenvolvimento, de salários maiores, de empresas maiores, de promoção, de facilidade de fazer negócio, muito diferente do que é a visão, provavelmente, da maioria das pessoas na Argentina, aonde já tem aquela visão de país estagnado, uma geração vai ficando mais pobre do que a outra, tudo é muito difícil, conseguir emprego é difícil, crescer uma empresa é difícil, conseguir aumentar o cargo é difícil, então vai ter essas diferenças. E daí é claro que muitas vezes, porque as pessoas têm uma visão muito bairrista de certa forma, né? Digamos assim, elas não têm essa visão global de como as coisas funcionam, elas têm uma visão muito local de como as coisas funcionam. Então, o americano às vezes pode olhar a visão do argentino e dizer, sei lá, o argentino é preguiçoso, ou coisa do tipo. E não que isso não seja verdade, mas com certeza tem argentinos que correm muito atrás, que trabalham muito. Isso nós podemos ver também em países na África, né? Então, você vê às vezes documentários que tem ali africanos que trabalham 12 horas por dia numa mina de cobalto para ganhar $1 por dia e um prato de feijão com arroz.
Então não é que esse cara não está trabalhando, não está se esforçando, não está correndo atrás, mas é porque ele realmente vive num lugar onde não tem oportunidade e tudo é muito difícil. Enquanto você vê às vezes um americano ganhando aí 15, 20 mil reais, fazendo um trabalho muitas vezes no qual não é necessário nenhum tipo de habilidade, nenhum tipo de formação. Então a pessoa praticamente nem sabe ler e escrever, fazer uma conta de matemática, sabe assinar o nome dela ali lá e consegue ter um trabalho decente, onde ela vai conseguir ter um carro, ter uma casa, sustentar uma família muitas vezes. Então isso acontece muito em países ricos e em países mais pobres a realidade muitas vezes acaba sendo bem diferente. Então por isso que eu acho legal entender essas diferenças econômicas, esses ciclos dentro dos países, porque, como eu falei, provavelmente o americano vai ter uma visão muito mais positiva sobre o mundo e o argentino vai ter uma visão muito mais negativa sobre o mundo, porque uma pessoa está em um ambiente onde tudo é muito mais fácil e outra pessoa está em um ambiente onde tudo é muito mais difícil. E isso acaba moldando a visão da pessoa. Já nesse gráfico nós vemos a Alemanha, então é outro país o qual ao longo dos anos, praticamente todos os anos e todas as décadas, vem apresentando crescimento no PIB per capita. Então uma geração vem ficando cada vez mais rica do que a outra. Nessa imagem nós temos o PIB per capita da França, então podemos ver uma alta vertiginosa até aqui 2007. E a partir de 2007 nós vemos sim aqui uma alta, mas vocês podem perceber que já é um gráfico mais lateral. Ou seja, as pessoas vêm enriquecendo, mas já é um enriquecimento muito mais lento do que o que aconteceu entre a década de 60 e 2007. Isso, querendo ou não, acaba gerando uma certa tensão social, porque as pessoas veem, vamos dizer, os salários, as empresas, a vida das pessoas de forma geral acaba sendo mais estagnada. Ela até cresce, mas cresce ali na margem, cresce muito pouco. Isso vai gerando uma tensão social e às vezes com isso acabam ocorrendo protestos e outros tipos de problemas. Ou seja, o desempenho econômico do país acaba também fazendo com que problemas sociais e outros problemas se agravem. Temos agora o gráfico de Portugal, então podemos ver entre década de 60 e 73 uma alta forte, aí um período aqui de queda, aí inicia novamente uma alta, que foi vindo legal ali até 2007, depois um período grande aqui, quase aí uns 10 anos, aonde o português acabou ficando mais pobre, o país acabou empobrecendo, as pessoas acabaram empobrecendo, e aí a partir de 2006, 2007, novamente nós vemos um movimento de alta, mas não é aquele gráfico tão bonito como o dos Estados Unidos, como o da Alemanha, que é praticamente uma alta sem fim. Então nós vemos aqui já também um gráfico a partir de 2007 mais horizontal, onde o crescimento não vem acontecendo em uma velocidade satisfatória para muitos. Temos agora o gráfico da Espanha, então podemos ver também um período de alta forte aqui, várias décadas de alta forte até 2007. E a partir de 2007 nós temos um período aqui de lateralização, até mais preocupante do que a França, mais preocupante do que Portugal. Então nós temos aí uns 15 anos aonde o país está aqui praticamente de lado, ou seja, a gente pode até dizer que nesses 15 anos o país empobreceu, um país que vem aí há 15 anos empobrecendo. Então isso é algo grave, né? Porque uma geração vai ficando mais pobre do que a outra e isso acaba gerando uma situação social muito complicada, porque o normal é que uma geração seja mais rica do que a outra. Vai havendo o desenvolvimento tecnológico e é natural que 5 em 5 anos, pelo menos, de 10 em 10 anos, as pessoas estejam cada vez mais ricas. Mas em certos países, como na Espanha, isso não vem acontecendo. E aí a gente pode também entrar em outro assunto que é quantas políticas erradas um país tem que fazer para ficar 5, 10, 15 anos empobrecendo. Tem que haver, assim, toneladas e toneladas de políticas completamente sem noção, completamente malucas que geram esse empobrecimento. Porque percebam, mesmo que não fosse feito nada entre 2007 e 2022, esse gráfico deveria no mínimo ter continuado subindo, mesmo que não fosse feito nada. Então, só olhando para o progresso tecnológico, não vamos nem entrar aqui em melhorar a regulação, em diminuição de impostos, em eficiência de gastos, não vamos nem entrar nesse mérito. Só observando o progresso tecnológico que houve nos últimos 15 anos,
esse gráfico deveria ter continuado um processo de alta, talvez não com a mesma inclinação que ele vinha antes, mas esse processo de alta deveria ter continuado. Mas não, o país empobreceu. Então, imagina a quantidade gigantesca de erros que foram cometidos, e principalmente aqui pelo governo do país, pelo Estado espanhol, para que houvesse essa situação desastrosa. Agora, nesse gráfico, vemos uma situação realmente calamitosa, que é a situação da Venezuela. Então, pensem que na década de 70, as pessoas eram mais ricas na Venezuela do que em 2022. Ou seja, passaram aí praticamente 50 anos. Nesses 50 anos, houveram inúmeros progressos tecnológicos. Praticamente todos os países do mundo, a maioria dos países do mundo, enriqueceu nesse processo e a Venezuela empobreceu. Ou seja, os avós, bisavós, tataravós eram mais ricos na Venezuela do que as pessoas que moram lá hoje em dia. Eles, em uma época que não existia telefone celular, que não existia internet, que os carros não eram tão modernos, que a infraestrutura era outra, as pessoas eram mais ricas do que as pessoas que vivem hoje na Venezuela. Então é uma destruição na economia do país realmente assustadora. E agora, para finalizar, vamos ver o gráfico do Brasil. Tem vários gráficos interessantes de vários países. A gente poderia trazer aqui Chile, poderia trazer Peru, México, outros países europeus, países asiáticos, enfim, daria para trazer vários desses gráficos. Mas vocês também podem conferir esses gráficos nos vídeos que eu tenho falando especificamente da economia de cada país, onde eu trago esses gráficos de PIB per capita. Mas, então, olhando aqui o gráfico brasileiro, nós podemos ver que entre a década de 60 e a década de 80 houve um crescimento muito forte na economia brasileira, que chamamos aí até de o milagre econômico, certo? E entre a década de 80 e aqui até os anos 2000, mas principalmente até aqui 92, né? Então 12 anos aqui, mas dá para até estender aqui quase 20 anos, a economia brasileira ficou de lado, ficou patinando, o país empobreceu nesse período, e aqui entre 99 até 2013, o Brasil também passou aí, digamos, pelo segundo milagre econômico, houve um crescimento muito forte, muito acelerado, e entre 2013 e 2022, o país só vem empobrecendo, que é algo também muito preocupante. E aí, pessoal, é interessante e percebam isso. As pessoas que entraram no mercado de trabalho na década de 60, então é quem tem aí uns 80 anos, talvez um pouquinho mais, pessoal meio mais idoso, vai ter provavelmente uma visão muito mais positiva a respeito do Brasil. Quem entrou no mercado de trabalho aqui em 1980, que é o pessoal que tem aí 60, 60 e poucos anos, provavelmente vai ter uma visão um pouco mais pessimista a respeito do futuro, a respeito do mercado de trabalho, a respeito de empresas, enfim. Quem entra no mercado de trabalho aqui, final da década de 90, vai ter uma visão muito mais positiva a respeito de facilidade de fazer negócio, de construir empresa, de ter um aumento salarial, de conseguir uma promoção, ou seja, pegou um momento onde tudo era muito mais fácil, assim como o pessoal aqui da década de 60 até a década de 80 pegou um momento onde tudo era mais fácil. Já o pessoal aqui entre a década de 80 até 92 e o pessoal aqui entre 2013 e 2022, e eu diria que até entre 2013 e 2022 é até pior do que aqui na década de 80, esse pessoal vai ter uma visão muito mais negativa sobre facilidade de conseguir um emprego, de fazer uma empresa, de conseguir um aumento salarial, de conseguir um cargo melhor, porque tudo acabou sendo muito mais difícil. Então percebam que nós temos 4 grandes gerações aqui. Nós temos uma geração que pegou o vento a favor, outra geração aqui que pegou o vento contra, outra geração que pegou o vento a favor e outra geração aqui que vem pegando o vento contrário. E aí, voltando para aquela pergunta, é mais fácil, e aí pensando em Brasil, enriquecer hoje do que era antigamente? E a minha resposta é, era mais fácil enriquecer em 1980
do que era enriquecer em 1992. Ou seja, para quem pegou ali os anos 70, foi mais fácil enriquecer do que quem pegou os anos 80 e início dos anos 90. E, se me perguntarem, Marcos, é mais fácil enriquecer hoje do que era enriquecer em 2013, em 2010, em 2008, em 2003, eu vou dizer, era mais fácil enriquecer há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, do que é enriquecer hoje no Brasil. Então, é um cenário preocupante, é um cenário desanimador, mas espero que o Brasil entre no eixo, assim como espero que Espanha, Portugal, Argentina, Venezuela e outros países que não estão muito bem, principalmente aí na última década, nas últimas, não 2 décadas, mas últimos 15 anos aí, os países que vêm empobrecendo, eu espero que eles façam os ajustes que precisam acontecer e com isso a população consiga voltar a enriquecer. Porque, de novo, a tendência natural é que esse gráfico continuasse num processo de alta. Simplesmente porque, pessoal, existe um progresso tecnológico todos os anos, então a tendência é que, mesmo que não haja nenhuma mudança, tudo mais constante, a população tende a todos os anos enriquecer um pouco. Para acontecer um processo desses, onde a população passa aí 15 anos empobrecendo, o volume de coisas erradas que um Estado precisa fazer para gerar uma situação dessas é muito grande. Precisa haver um aumento de burocracia gigantesco, um aumento de ineficiência de gastos gigantesco, um aumento na carga tributária, um aumento na corrupção, um aumento na violência. Ou seja, muitas coisas precisam dar errado para gerar um cenário desastroso como esse. Bastava não fazerem nada, deixar tudo como está, que a tendência era aumentar. Não precisava nem fazer nada de positivo, ou seja, diminuir violência, diminuir corrupção, melhorar a eficiência de gastos, diminuir a tributação. Não precisava fazer nada disso. Bastava deixar como estava, que a tendência era o enriquecimento. Mas, de novo, para ter o resultado que nós temos, muita coisa errada precisou acontecer. Bem, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.